A morte da terra é o nascimento da água. A morte da água é o nascimento do ar. A morte do ar é o nascimento do fogo. E assim, inversamente. Heráclito. Sinta-se confortável em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. Eu sou Cauane Bonet e eu te convido agora a absorver apenas o que lhe for necessário. Hoje eu fiquei trancada no meu quarto o dia todo. Um dia inteiro limpando meu quarto, organizando as coisas, tentando produzir, tentando forçar aquilo que sempre foi natural para mim, mas eu queria que saísse hoje de todo jeito. Só que aí chegou um momento que tudo que eu podia fazer eu fiz. E eu decidi sair um pouco desse ambiente aqui, e aí eu decidi ir ao mercado com a minha irmã. E no caminho, que é basicamente o mesmo caminho que eu faço para ir para a faculdade e tudo mais, eu percebi que tinha muito mais canto de passarinho e, claro, né, muito mais silêncio dessa vez. Mas isso, de certa forma, não só me chamou a atenção, mas me fez questionar, assim, por um segundo, de que será que no dia a dia também é assim? E aí, como tá todo mundo correndo com a vida, ou eu tô com fone de ouvido, eu não percebo? Enfim, esse foi o primeiro insight que eu tive ao sair um pouco de casa, desse ambiente, e a passar no caminho cotidiano ali. Depois, voltando para casa com a minha irmã, a gente começou a entrar num assunto sobre memória, sobre a primeira lembrança que a gente tem, assim, a primeira memória que a gente tem da vida. Coincidentemente ou não, as nossas eram sobre um episódio traumático na infância. E aí a gente foi falando sobre isso, falamos também sobre o que lembramos e as histórias que contamos sobre a nossa vida. Até porque isso nunca é sobre a mesma perspectiva daquele eu que viveu lá atrás, que viveu aquele episódio. Nunca é com os mesmos detalhes, são versões em cima de versões. E que doido isso, né? Porque a gente acredita e é fiel a essas lembranças muitas vezes sem nem mesmo saber se aquilo existiu. Aquilo pode hoje ser uma verdade, entre aspas, pra gente, porque alguém nos contou que aquilo aconteceu. Existem várias teorias em cima disso. E se você analisar bem profundo, em partes isso é real. Conforme a gente vai falando de algo, aquele algo vai mudando dentro da gente. Principalmente quando a gente ressignifica um trauma, um assunto, uma memória, enfim. E aí, sem sair desse assunto, mas abrindo outra aba, que é o que a gente mais faz, abrir abas dentro de abas em assuntos, a gente começou a debater o quanto não é o material que fica na memória, mas sim a nossa relação com o material. Por exemplo, lá na infância, um brinquedo que hoje você acessa, que existia na sua infância, que você brincava lá. Quando você lembra disso, você não lembra em específico apenas do brinquedo, você lembra de um momento, de uma partilha, de um afeto, seja ele bom ou ruim, né? De como aquilo te afeta. Por isso que a gente chama, inclusive, de memória afetiva. A casa que você morava, a escola que você estudava, as primeiras flores ou presentes, sei lá, que você ganhou ou que você deu. Entende o ponto aqui? A gente começou a debater o quanto o material, ele não é o fim, assim. Tipo, não é o que você tinha lá atrás e que você ainda tem hoje. O material, ele é um meio, mas o que fica mesmo e torna tudo ainda mais vivo é o sentido daquilo, ou a relação com aquilo. Enfim, tudo que se resolve através disso e dá para adentrar dentro dessa aba também, né, e abrir várias outras abas e ir a fundo. Mas a pergunta que inclusive é a desse episódio é: o que se perpetua na sua memória? Um pensamento de acordo com a justiça, uma conduta em prol do interesse comum, um discurso que jamais engane e uma disposição que acolha zelosamente todos os acontecimentos como necessários. Essa frase é do Marco Aurélio e essa é uma frase que me impactou bastante, porque fala muito do que, no meu ponto de vista, deveria ser o ser humano, sobre ser humano, de ter um pensamento justo, de ter uma conduta baseada no interesse comum, fosse bom para todo mundo e um discurso que não fosse enganoso
e, sobretudo, um acolhimento zeloso de todos os acontecimentos, seja ele da gente, porque tudo que nos acontece é necessário, ou seja, acolher o outro. E esse acolhimento faz toda a diferença. Essa frase me adentra bastante. Eu decidi trazer ela para esse episódio porque eu acho que vai ao encontro do que eu tô falando aqui. E sobre a pergunta do que perpetua na memória, eu acho que essa frase entra também sobre o que fica. Eu transformei em hábito esse perceber a vida nos detalhes, né? E o que me levou a fazer isso, eu acredito que foram os inúmeros momentos ruins que eu tive, que eu experienciei, as vivências, enfim. Hoje, o cantar do passarinho ali que eu citei no começo do episódio, ele é o que me adentra o ouvido sempre, ele é muito automático. As pessoas que eu percebo no caminho que eu faço para a faculdade ou para qualquer lugar que eu vou, com quem eu converso, sobre o que eu converso, como eu sou tratada, como eu trato alguém, a minha memória, ela é lotada de sensibilidade agora e isso, sem dúvida alguma, é o meu combustível. Até porque tem algumas memórias que eu retorno para me acolher, para apenas dizer que tá tudo bem agora, que eu tô aqui por mim, que eu tô melhor, que eu tô aqui presente. Tem outras memórias que eu volto para poder lembrar o quanto eu sou capaz de amar alguém, mas a maior parte das minhas memórias são as que formaram os meus hábitos, que agora são automáticos. E a maior parte delas é sobre perceber a vida em detalhes. Então, em vários momentos, vídeos, textos e muitas coisas que eu compartilho, eu sei que eu sou repetitiva. Inclusive esse podcast, ele se dá através de estações, porque é o que nos acontece todos os anos. Todos os anos se repetem as estações e a gente pode agir diferente sobre cada uma delas ou agir igual. Então, sim, eu sou muito repetitiva, mas eu não me vejo falando de outra coisa que não envolva a natureza, o ser humano e tudo que realmente fica, tudo que marca, sabe? Como afetamos e como somos afetados. Então, que esse curto episódio tenha servido a alguém aí como uma reflexão, ou não apenas como uma reflexão, mas também como uma bússola para o caminho. Acredito que quando a gente conduz a nossa vida a mais ou menos o que diz essa frase do Marco Aurélio ali que eu trouxe, a um pensamento justo, a olhar em favor de todos, a não enganar, a ser sempre verdadeiro, principalmente com a gente mesmo, a acolher e nos acolher também, eu acredito que isso é o que a gente leva para a vida toda, é o que nos faz eternos nas outras vidas enquanto elas acontecerem e eternos em nós mesmos, assim, porque são essas lembranças desses momentos que a gente vai gostar de lembrar, assim. E é isso. Sou grata pela sua escuta ativa e até o próximo. Para que esse episódio fosse escrito, possíveis materiais precisaram ser utilizados. Na descrição você os encontra e também encontra o link para apoiar este podcast e assinar a minha newsletter.